acabou o ciclo de alta de juros no Brasil, finalmente! Então é o seguinte, você quer saber o que isso tem a ver com o seu dinheiro, o que vai fazer com seus ativos de renda fixa, de renda variável, suas ações, fundos imobiliários? Assiste esse vídeo até o final. Antes de começar esse vídeo aqui, o que eu vou pedir? Para você curtir este vídeo, obviamente, para ajudar que ele chegue a mais pessoas e compartilhar o conteúdo apenas com quem você gosta, com quem você quer que seja bem sucedido ou sucedida financeiramente. Aquela pessoa que você não gosta, nem manda, porque senão você vai ajudar ela, tá certo? Agora, vamos começar. O que tem a ver essa interrupção aí do ciclo de alta de juros com o seu dinheiro? Primeiro vamos dizer uma coisa. Por que o Banco Central decidiu parar de subir a taxa de juros agora? Porque a gente olha a inflação e nos últimos 12 meses está lá, apesar de ter reduzido, né, o tamanho da alta da inflação, que saiu lá de 12%, nos últimos 12 meses veio para 8,73%, ainda é um patamar muito alto. Vale a pena a gente lembrar que a meta do nosso Banco Central para a taxa de inflação, para o nosso famoso IPCA, está ali perto de 3,5%, 3,25%. Por que então o Banco Central decidiu parar, ao menos temporariamente, essa alta de juros? Vamos lá! Eu peguei aqui alguns dados para vocês para a gente começar, tá? Primeiro, né? Vamos dar uma verificada aí, não só no IPCA acumulado nos últimos 12 meses, mas sim na expectativa de IPCA, ou seja, de inflação para o futuro. Por que isso, Gui? Porque quando o Banco Central realiza alguma alteração na taxa de juros, pessoal, ele está olhando para frente e não para o passado, tá? Ele está olhando a próxima curva e não a curva que ele acabou de fazer, isso se ele estivesse em uma corrida, tá? Então ele precisa olhar para frente. Agora, vamos dar uma olhada qual que era a expectativa de inflação do mercado, ou seja, dos investidores, das investidoras, dos economistas, das economistas, há 45 dias atrás, na última reunião da nossa autoridade monetária do Banco Central. Então, quando ele olhou lá atrás, há 45 dias, na última reunião, ele falava assim, olha, o mercado, né, os investidores, investidoras, economistas, estão esperando uma inflação para o ano de 2022 de 7,15%. E para o ano de 2023, que as minhas alterações de juros também têm impacto, estão esperando 5,33%. Uma elevação acima da meta do Banco Central em ambos os casos. Lembrando que a meta do Banco Central para esse ano aqui é de 3,5% e para esse aqui é de 3,25%, tá? Pô, então estava muito acima da meta do Banco Central, né? Então a nossa autoridade monetária, né, o nosso Banco Central falou, olha, é melhor eu não indicar ainda que eu parei de elevar a taxa de juros, né? Mas olha só, dá uma olhada em qual que é a expectativa de inflação no Boletim Focus divulgado essa semana para os mesmos anos. Dá uma olhada aqui, ó. Então a expectativa de inflação para 2022 saiu de 7,15% e veio para 6%, enquanto o ano de 2023 saiu lá de 5 e pouco por cento e veio para um patamar mais perto de 5%. Aí você vai falar o seguinte, mas poxa, Gui, ambas as variações elas estão acima da meta de inflação do Banco Central, certo? Correto, pessoal, mas não dá para a gente desconsiderar, e nem o nosso Banco Central, que essas expectativas estão apresentando uma desaceleração, tá? Uma queda nas expectativas de inflação. Lembrando, o Banco Central está sempre olhando para frente, então ele olha esse movimento de queda nas expectativas da inflação com bons olhos. Tem um outro fator também que a gente precisa considerar e que o Banco Central foi muito claro nas suas últimas comunicações. Ele falou o seguinte, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, toda alteração na taxa de juros demora entre 9 a 18 meses para impactar a economia real. O que isso significa? Que uma alta da Selic hoje vai demorar de 9 a 18 meses para pegar na economia brasileira, ou seja, para desacelerar a economia brasileira. Então, se ele sobe muito a taxa de juros, pode ser que nos próximos 9, 12, 18 meses o impacto negativo na nossa atividade seja tão grande e já seja muito tarde para a gente tentar reverter esse processo. Por isso que o Banco Central ele vai devagarzinho. Então, já que ele observou aqui uma desaceleração nessas expectativas, uma queda nessas expectativas, ele decidiu parar de subir a taxa de juros, pelo menos neste momento, tá bom? Mas, Gui, o que causou essa redução aqui nas expectativas de inflação? Olha, tem um fator muito importante. Lá atrás, 45 dias atrás, né, a gente estava pegando os impactos de uma queda do preço do barril do petróleo. Olha só, o preço do barril do petróleo, há 3, 4 meses atrás, estava lá em $120 o barril. É dinheiro, hein? Um patamar historicamente
muito elevado. Qual que é a consequência disso? Qualquer combustível derivado do petróleo subiu muito também. Você muito provavelmente chegou a abastecer o seu carro pagando ali no litro da gasolina quase R$ 7,00 e até mais em várias regiões do Brasil. Acontece que o preço do barril do petróleo, nesses últimos 3, 4 meses, vem caindo de maneira considerável. A gente saiu de um patamar superior a $120 o barril e veio para o patamar agora mais perto de 90, 80 dólares. O que está acontecendo com o preço dos combustíveis, não só aqui no Brasil, como no redor do mundo, caindo, impactando não só a inflação desses meses que a gente está observando agora, como também a expectativa para os próximos meses e anos. E isso se traduz aqui, no Focus, que ele é divulgado semanalmente, tá bom? Então é isso que o Banco Central está observando, uma queda nas expectativas de inflação, principalmente causadas pela redução aí no preço dos combustíveis. Além disso, tem um outro fator, que a gente lembra, a gente já comentou no último vídeo, se você não lembra, vale a pena você dar uma assistida, o link está aqui em cima, tá? Que foi aquela medida de redução do ICMS sobre os combustíveis. Então até a nossa carga tributária em cima dos combustíveis, ela se reduziu, impactando negativamente mais ainda o preço da nossa gasosa, que estava lá nas alturas, tá? Beleza, Gui, mas é só isso então? Só por conta disso daqui que o Banco Central ele decidiu parar de subir a taxa de juros? Olha, primeiro que não dá para dizer só isso daqui. É um movimento de desinflação muito forte. Nos últimos 2 meses a gente teve inflação no Brasil negativa, a tão famosa deflação, que a gente já não via há muito e muito tempo, tá? Então a gente está observando uma queda nas expectativas e na inflação corrente, um movimento muito forte que fez com que o Banco Central ali se sentisse meio inseguro em continuar elevando a taxa de juros. Além disso, existiam outros fatores que preocupavam o nosso Banco Central, certo? Como, por exemplo, o cenário internacional muito conturbado. Inflação elevada nos Estados Unidos, guerra na Europa, crise energética na Europa. E deixa eu te falar, esses fatores continuam existindo, tanto agora quanto nos últimos 45 dias ou nos 45 dias anteriores, tá? Só que existe um índice que a gente pode analisar que os investidores e investidoras ali classificam o quão vulnerável o Brasil está a esses riscos externos. E este índice ele é conhecido como o famoso CDS, tá bom? Quanto mais alto, maior o risco que investidores e investidoras atribuíam ao país, dado esses fatores internacionais, tá? Então, esse CDS estava lá atrás, há 45 dias atrás, num patamar de 270, tá bom? Ô Gui, quanto que é 270? Eu quero que você se atente ao patamar, tá? Ele estava em 270 e agora, no dia de hoje, ele está em um patamar perto de 240. O que isso significa? Que apesar da inflação nos Estados Unidos continuarem elevada, na crise energética na Europa ainda continuar, a guerra entre Rússia e Ucrânia ainda está lá com as tensões bem elevadas, os investidores e investidoras acreditam que isso não aumentou a vulnerabilidade do nosso país com relação a todos esses fatores, tá? Inclusive, essa preocupação, ela vem se reduzindo. Um outro fator que preocupava muito a nossa autoridade monetária, o nosso Banco Central, é a sustentabilidade das nossas contas públicas. O que isso significa? Manter o nosso nível de endividamento, a nossa dívida pública controlada, os nossos gastos controlados. E olha só uma novidade muito bacana. Nos últimos 12 meses, o Brasil vem surpreendendo muito do ponto de vista fiscal. Há 2 anos atrás, a gente esperava que o Brasil chegaria hoje, no ano de 2022, com uma dívida muito acima do que a gente estava observando e vem mês a mês surpreendendo positivamente nesse aspecto, o que é um ponto positivo, novamente, do Banco Central parar de elevar as taxas de juros. Mas você deve estar se perguntando, Gui, agora é o seguinte, tem eleições, dependendo de quem for eleito aí, ou eleita, pode acabar com essa estabilidade das contas públicas, não pode? Olha só, vamos falar dos 2 principais candidatos à presidência neste exato momento. Qualquer outro candidato que não seja Lula ou Bolsonaro seria muito provável de vencer as eleições, e aí eu não vou gastar o seu tempo, nem o meu tempo falando disso aqui, tá bom? Agora, o atual presidente Bolsonaro tem como ministro da Economia o Paulo Guedes, que defende a estabilidade das contas públicas, defende o controle aí do endividamento público, da dívida pública e defende a continuidade das reformas, tanto do ponto de vista fiscal quanto dos gastos públicos correntes, tá bom? Agora, a dúvida
é sobre o outro candidato muito competitivo que está concorrendo nessas eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem que ele colocaria para ser o seu ministro da Economia? Ou seja, para tocar ali os gastos públicos, arrecadação de impostos e tudo mais. Bom, a gente não sabe ainda oficialmente, mas acontece que nos últimos dias, o ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou de um evento do ex-presidente Lula aí, da sua candidatura, dando a entender que um possível ministro da Economia e um eventual mandato do ex-presidente Lula seria assumido por ninguém menos do que Henrique Meirelles. E Henrique Meirelles é conhecido por defender, tanto quanto o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, a sustentabilidade dos gastos públicos, o controle do endividamento público, da inflação e o estímulo ao empreendedorismo, ao ambiente de negócios mais favorável ao empreendedor. E isso foi muito bem recebido por todos os investidores, investidoras, economistas, inclusive o empresariado brasileiro, tá? Que enxergam agora um risco muito menor da gente ter problema com o endividamento público, com gastos públicos descontrolados daqui para frente, seja quem for o presidente. Obviamente, isso tudo é especulação ainda, não temos nenhuma divulgação oficial. Mas todos esses fatores que a gente falou aqui agora nos trazem uma tranquilidade muito maior em dizer que o juros não parou de subir apenas temporariamente, mas sim, pelos próximos anos, a gente não deve ver mais alta de juros relevante aqui no país. Mas olha só que interessante, né? Desde a última reunião do Banco Central, e se você não assistiu o nosso último vídeo comentando sobre a última reunião da Selic, assista, porque lá o Banco Central já tinha dado a entender que se houvesse mais uma alta de juros, ela era marginal, tá? E esse movimento anunciado já na reunião do Banco Central passada teve impacto na taxa dos títulos públicos agora, tá? E se a gente for observar a taxa dos títulos públicos pré-fixados e indexados à inflação desde a última reunião, a gente já vai ver impacto de queda, tá bom? Eu anotei aqui alguns dados para vocês. Por exemplo, se a gente for pegar aqui a taxa de juros do título público pré-fixado para o ano de 2025 para o ano de 2031, lá na reunião passada a gente viu um patamar de 12,5% ao ano e de 12,73% ao ano. Como o Banco Central já indicou lá 45 dias atrás que ele estava próximo do final do ciclo de alta de juros, ou já teria dado naquele momento a última alta de juros, olha o que vem acontecendo com essas taxas, caindo de maneira considerável. Para o ano de 2025, ela está hoje em um patamar de 11,94% ao ano. E para o ano de 2031, está no patamar de 11,77% ao ano. Tá? Ela já começou a cair, gerando o quê? Valorização nos ativos pré-fixados de renda fixa, gerando valorização nos ativos indexados à inflação de renda fixa. Agora a pergunta, com esse anúncio oficial de que a taxa de juros agora vai ficar estável, pelo menos pelos próximos 12 meses, a gente deve observar mais quedas nessas taxas de juros, gerando assim mais valorização para os nossos títulos pré-fixados, indexados à inflação? Olha, eu não acredito que a gente vai observar uma queda relevante nessas duas taxas de juros aqui, simplesmente porque o Banco Central agora anunciou oficialmente essa interrupção, tá? Esse movimento ele já vem sendo incorporado desde a última reunião, quando o Banco Central falou, olha, ou eu já parei, ou eu vou dar mais só 0,25, tá? O que vai fazer essas taxas apresentar um movimento de queda relevante? A proximidade do ciclo de queda de juros. Quando a gente vai começar a ver a taxa Selic sair de 13,75% para 13,5%, 13%, 12%, 11% e aí vai. Quanto mais perto nós estivermos deste momento, aí sim a gente deve ver quedas relevantes nestes níveis de taxa de juros e, consequentemente, altas em seus preços relevantes também. Agora, se olha para fora, para os Estados Unidos, você vê taxa de juros perto de 3%, 4% ao ano. Se olha lá para a Europa, taxa de 1% ao ano. Se olha para o Japão, é taxa de 0% ao ano. Você fala, o que acontece com o Brasil? Por que a gente tem uma taxa de juros perto de 14%? E a gente está sempre assim, a não ser em alguns momentos, ali poucos meses, que a gente está com uma taxa de juros pequena. Por que disso? Bom, existe uma série de atitudes tomadas nesses últimos 28 anos, desde a elaboração do Plano Real, que nos levaram a isso.
E todas as respostas para essas perguntas que acabaram de surgir na sua cabeça você pode conferir no documentário original Finclass, chamado Do Real à Ruína, a história econômica do Brasil nos últimos 28 anos, contada exatamente por quem fez parte dela. Para você assistir, basta clicar no link aqui embaixo e se inscrever para a pré-estreia que, ó, tá fenomenal. Bom, então se você gostou deste vídeo, se você acredita que as informações que você tirou daqui foram importantes, foram positivas para suas tomadas de decisão de investimento, deixa o like aí, se inscreve no canal, porque conteúdos como esse e vários outros serão divulgados semanalmente, tá bom? Espero aí nas próximas semanas. Um abraço!